noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir em outro horário. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal chegar, nossa convidada também já chegou por aqui. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos lá, dona Tati. A câmera ao contrário. Gente, que honra! Que alegria! Não, eu vou tirar até a música agora. Ah, não Pronto. acredito. Deixa eu achar o filtro primeiro para ficar bonitinha na foto. Não precisa, minha bichinha. Você tá de brincadeira? Você Não, tá de estou falando bem brincadeira. sério. Aí, Bem-vinda, congelei. bem-vinda. O pessoal tá chegando por aí. Como é que tá o som? Tá ok, Tati? Tá, Tá né? ok. Uhum. Vamos mandar os aviãozinhos pro pessoal. Adorei essa brincadeirinha, assim, no começo da live. Avisar o pessoal que a gente tá por aqui já. Sempre dá certo. Boa noite, gente. Boa noite. Ai, Tati, tô tão feliz que tu tá aqui, sabia? Gente, eu Sério? conheci, eu assisti a live dessa mocinha aqui, foi o ano passado. E aí eu digo, Passado? Foi ano passado? foi ano Jurava que tinha passado. sido ano retrasado, 2020. Não, eu acho que foi em 2021. Foi, uma Sério? live com a Nossa. Mari. Uhum, sim. Eu tenho a sensação de que te conheço há muito tempo. Faz Tenho mais muita tempo, sensação. né? Isso é babado de outras vidas, a gente sabe, né? Porque vem de lá de outro, não sabe se lá de quando. É, já é É amizade antiga. verdade. E aí agora a gente se reencontrou, né? Imagina que maravilha. Ô, gente, sejam muito bem-vindos, tá? Todos. Tati, seguinte, vamos Oi, meu começar bem. aqui, pessoal. Ah, sejam muito bem-vindos mais uma vez e estamos aqui com a nossa querida Tati. E ela vai Oi, falar gente. para a Boa gente, eu quero que noite. ela fale para a gente sobre ela, se apresente, conte um pouquinho sobre o trabalho, o que é que ela faz, o que é que ela anda aprontando. E Você fiquem à sabe que eu vontade para tô. fazer perguntas. Oi, Fiquem à Carolzita. vontade para Fiquem à Você vontade sabe que para eu tô fazer sem script, perguntas, né? para comentar também. Não, vai, aqui não tem isso não. Aqui eu gosto, eu sempre digo pro pessoal que aqui eu gosto de deixar a coisa fluir, sabe? Nada combinado, nada, vamos dizer isso, vamos dizer aquilo, absolutamente. Deixa fluir. E, É. pessoal, quem quiser mandar perguntas, fazer comentários, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Tati, a casa é sua. Ah, meu bem, meu nome é Tati Eurico. Eu sou estudante, né? Eterna de astrologia desde os meus 15 anos, e aí já vai mais de 10 anos nesse estudo. Lógico que teve uma pausa, eu fui, né, para ingressar numa carreira normal, como todas as pessoas normais. Uhum. Eu me formei em engenharia e hoje eu consigo unir a astrologia com o planejamento da engenharia. Essa é a minha proposta, assim, esse é um projeto que eu tenho hoje de fazer essa união, né? De você ver qual é o seu, como que está a energia do dia, como que vai ser a energia do mês, através do sol, dos trânsitos da lua, e unir isso daí com o seu planejamento. E quando eu vi o tema da live que a Dilma escolheu ser a vida mais leve, e gente, não tem como você ter uma vida leve se você não se planejar. Porque o que as pessoas têm, assim, né, na a visão de planejamento é que, eu tenho aquele plano, eu tenho que seguir aquele plano e tem que ser aquilo cravado e não pode dar errado, tal. E planejamento são apenas luzes que a gente coloca no processo. Isso eu digo que dentro de uma indústria é assim, num projeto é assim, e na nossa vida também precisa ser assim, né? E a gente fica apegado aos resultados, achando que tá dando tudo errado e tal. E a gente precisa aprender sempre a soltar.
E é isso. Estamos aqui, É abertos a simples assim. perguntas. Eu amo É falar simples de assim. desapego, dessa questão do Sabe? apego que eu... Oi? Pode falar, pode concluir. Não, pode Não, eu tô falar. falando Tô que lhe eu amo ouvindo. falar dessa questão do apego, Hum, né? Porque a gente é muito apegado, tanto aos planos que a gente faz para nossa vida, tanto às coisas que a gente tem, os nossos relacionamentos. E eu hum. acredito que a grande chave, assim, para ter a vida mais leve é a gente praticar o desapego. Só que as pessoas, né, muitas vezes confundem desapego com abandonar tudo, né? Não ter nada, não ter dinheiro, e não é isso. A questão não é essa. Uhum. É aquela frase, se eu não me engano, é do Osho, que quando você. O problema não é você ter. O problema não é você ter apego a algo. É algo ter. Ai, meu Deus, peraí, que agora eu vou esquecer. Como que é, Dilminha? Você não lembra essa Ah, frase? boa pergunta. Essa daí eu Porque não assim, lembro, não. Mas a a gente vai Carol deve conversando e você saber. vem É lembrando. assim. O problema não é você ter apego, é aquilo te pertencer. Isso, não é que você ter Pronto. algo, é você pertencer àquilo. Porque tem gente que tem Aquilo, tanto não, tem apego. até, em relação a isso, tem até um ditado hindu que diz o seguinte: isso é aquela velha história, esteja no mundo, mas não seja do mundo. Então entra É muito isso. bem nessa parte aí do apego, nessa parte do materialismo, assim. Não que o materialismo seja algo de ser condenável. Ai, não, não posso querer nada, desejar nada de material. Absolutamente. Isso faz parte, É né? algo assim. Sem. Não é o problema não é você pertencer a algo, é algo de pertencer. Tem lá no meu Insta, que agora eu não vou Uhum. saber citar. Eu sou péssima em citações. Eu trouxe até um livro aqui, ó, que eu Tranquilo. quero citar uma frase desse livro. Ah, Aí já qual tá aqui é? Tá espelhado, marcadinho. diz aí pra mim. Tá espelhado, diz o título. É Um porque tem novo mundo. um novo mundo. Ah, de Eckhart Tolle, eu tenho ele aqui. Ele É é que eu tô lendo maravilhoso. eu tô lendo pela quarta Tem, vez, ou é quinta, eu tô lendo O Poder do Agora. Aí tem esse, olha como ele já tá vendo? Esse livro me eu acompanha amo. desde 2006. Aí. Tadinho, Mas já eu digo, sabe viajou por para quê? todo que é lado comigo, coitado. Eu digo É sempre meu que o companheiro. importante não é você ler o livro, é você ler várias vezes, porque toda vez que você lê o Sim. livro, novamente, você tem aquela outra percepção dele. É igual quando a gente vê um Sim. filme, uma série, né? Quando a gente Uhum. repete, a gente Sempre está em vem um outro aprendizado estado, novo. não Claro. é isso? Uhum, sim, É é sobre por isso. isso. Esse daqui me acompanha desde 2006, coitado, já viajou tudo. Aí, Acho que se eu soltar eu, ele entra numa mala e vai embora, sabe? É mais ou menos assim. Então, tenho que deixar ele bem quietinho aqui na estante. Então, Tati, isso aí que tu colocou, essa questão, eu achei interessantíssima essa ideia de você conseguir unir, colocar a astrologia nesse teu trabalho, sabe? Porque as pessoas elas não estou, veem, quando a estou gente fala, projetando, vamos embora. pois é, a gente fala, quando a gente fala nessa coisa assim de trazer a leveza para a vida, gente, é, tudo isso aqui que a gente está falando faz parte desse processo para que você consiga alcançar essa leveza e trazer essa leveza. Quando você mais ou menos entende as coisas que estão te acontecendo, quando você consegue captar as mensagens que os astros nos deixam aí de presente todos os dias, nos presenteiam, quando você consegue entrar nesse universo todo. Oi, Jorge, bem-vindo, meu amor. Quando você consegue entrar nesse universo todo, né? Então, assim, está escrito nas estrelas, literalmente. Então, comecem a aprender a ler essas É verdade. mensagens que são vindo, comecem a se guiar. Muitas vezes a gente fica meio perdido, eu não sei por onde vou, não sei o que fazer, aquela coisa meio desorientada. Então, se Eu oriente, sempre falo que oriente-se através das estrelas. o céu é o nosso maior e melhor GPS. Você não É. precisa acreditar na astrologia para ela existir, ela sempre vai existir. Você acreditando Uhum, ou não, né? Ela tá lá. O céu tá uhum. lá, os astros estão lá, as mensagens estão sendo passadas. Se você quiser acreditar ou não, mas engraçado, eu tenho um grupo, né, de WhatsApp
onde eu coloco lá diariamente. Às vezes não, nem sempre diariamente, mas pelo menos 4 vezes na semana tem lá a energia do dia e tal. E tem muita gente que não acredita em astrologia e tá lá e fala: Nossa, tá fazendo muito sentido. Nossa, sério? Nossa, Acho quando engraçado pega isso. a gente trabalha com possibilidades, né? Não é que vai acontecer aquilo que eu tô dizendo, mas são as Sim, não várias é uma coisa possibilidades. determinada, não é assim. Não, não É é isso porque que a eu gente tem gosto. livre-arbítrio, Uhum. né? Graças a Deus. E as coisas E modificam, né? A todo sim, tempo, a todo momento está modificando. Não é uma sim, é coisa. isso. Ainda bem que não é uma coisa engessada. Já pensou se fosse? Ai, seria um Pois porre. é. Eu, hein? Não gosto não. Nada, mas a questão da leveza, de levar a vida com mais leveza, tem muito a ver com isso que você falou agora, da gente querer engessar tudo que nos acontece. Gente, eu sou uma pessoa que eu fiz técnico de automação e fiz engenharia de produção, que é uma pessoa que quer mais controle do que uma pessoa que faz esses dois cursos. Eu queria ter o controle na mão. Imagina, meu nome é Dona do Controle. Vai. A dona do controle, igual aquelas criancinhas que é a dona da Uhum. bola. Ninguém vai jogar porque eu que sou o dono da bola. Eu queria ser a dona do controle. E quando eu percebi que a gente não controla nada, e eu percebo isso todos os dias, eu trabalho isso todos os dias dentro de mim, gente, a vida ficou bem mais tranquila de levar, sabe? Muito mais tranquila. Sim. Mas olha, muitas vezes a gente fica até fugindo, meio que fugindo, sabe? Porque quando você começa a entender que você não tem o controle sobre muitas coisas, é bem paradoxal isso. Ao mesmo tempo que você tem controle sobre determinadas coisas, você não tem sobre outras. Mas assim, quando você entende que a responsabilidade é sua, de você de você sair, de você se guiar, né? De você Sim. procurar o caminho certo, de você a responsabilidade é sua. Chega deixar a responsabilidade para o padre, para o pastor, para seja quem for, né? Para o guru. Não, assuma. O negócio é com Colocar a você. responsabilidade Mas em assim, Deus, tem muita gente que coloca a responsabilidade em Deus, a culpa, né? terceirizar é muito mais fácil, entendeu? Terceirizar fica mais fácil. Mas assim, ó, quando você começa a fazer isso, é interessante porque a coisa realmente fica mais leve, porque você já não põe tanto peso nas dificuldades, nos desafios. Eu aprendi com a PNL, eu adoro isso, assim, mudar alguns termos, por exemplo, problema, desafios, né? Então, Sim, assim, quando sim. você começa a perceber isso, você percebe que a coisa é gostosa. É tipo assim, uau, sabe? Não é tanto peso como eu estava dando. A coisa é mais leve, pode ser leve, sim. Sim. Você pode É viver aquilo, uma né? vida independente do que acontece fora, né? Sim. É aquilo, tudo que você foca, né? Quando você tem um problema, quando você está com uma questão para resolver, algum desafio que você está passando na sua vida, se você foca toda a sua energia ali, ele vai ficar do tamanho da quantidade de energia que você Sim, coloca naquilo, sim. A física naquele quântica está problema. dizendo, tá aí para isso, né? Para provar isso. Onde vai o teu foco, vai a tua energia. Então, foca nesse lado, sabe? Porque assim, ó, ah, quando você começa a perceber, eu sou uma boa sagitariana, então assim, a minha Ah, vida em si, ela já é assim, ah, né? Já tá lá o maior desafio, assim, que você olha e fala, ai, tipo assim, e agora o que é que eu vou fazer? E aí você põe uma música e vai dançar. E sabe que essa semana eu recebi um recadinho do meu amparador que foi o seguinte: divirta-se mais, brinque é mais, isso, aproveite Carol. mais a vida. Carol A colocou Carol aqui, falando, focar focar na na resolução e solução. não no problema. É, Perfeito, é é isso. isso. E aí, e tudo tem uma saída, sabe? Tudo tem os Tudo. dois lados. A moeda sempre tem os dois lados. E aí, quando você começa a colocar, por exemplo, eu mesma sendo sagitariana e tudo, eu me percebi esses dias muito séria. Eu saí de um outro luto agora. Mas Tem aonde menos de essa dois casa anos que eu não. tem?
Eu não lembro. Eu fiz Oi? seu mapa. Eu faço mapa Oi? de todo mundo, né, gente? Quem é meu amigo tem lá o mapinha comigo. Oxe, eu tenho. Se Ai, você não tem adorei. seu mapa comigo, reveja a sua amizade comigo. Porque Também todo acho. mundo tem um mapa. Concordo plenamente. Eu não Então, lembro da sua casa 6. Porque assim, por que que eu tô falando da casa 6, né? Porque a casa ah, 6 é a nossa casa da rotina. É a nossa uhum, casa da saúde, né? E quando a sim. gente. A Ah Carol lá, está dizendo outra, eu aqui que tenho, tem. é. Os meus Eu amigos também, têm. Carol. Pronto, nos Nossa. livramos, ainda bem. Estamos com amizade ok. Vai, E essa fala. coisa da vida leve vem muito de você ter uma rotina programada, né? Porque quem não. É o que eu acredito, né? Porque quem não tem uma rotina fica nessa. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, Sim. Zeca Pagodinho. E Uhum. fica, se sente perdido, se sente sem foco, se sente sem Ah. planejamento, enfim, né? A Desanda tudo. questão, sim, o E que a eu digo minha casa sempre é 6, para. aí eu abri o Ah, meu mapa. A minha casa 6 é em Sagitário. E o que que acontece com que... as pessoas que têm planetas em Sagitário, casa 6 em Sagitário? Eu acho que a Carol também tem, não sei, não me lembro. Elas não gostam de uma rotina fixa. Uhum. Elas não Sim, gostam de fazer a mesma coisa maçantemente todos todos os os dias. dias. Só que existem trabalhos que a gente precisa fazer basicamente a mesma coisa todos os dias. A Carol Ah está lá, confirmando, tenho. tem. Então, o que que acontece? Quanto mais coisas que você consiga colocar, que você ame dentro dessa rotina, dentro do seu dia, quando Sim. você consegue tornar seu dia mais Uhum. leve, automaticamente a sua vida vai Tudo ficando fica mais mais leve, né? assim. É, mas Entendeu? sabe que Então, isso que tu ser tá falando, sagitariano é Tati, maravilhoso. isso que tu tá falando aí, eu penso o seguinte, quando a gente fala em rotina e programação, geralmente a gente vai naquela coisa meio que engessada. Ah, tem que ser assim, eu tenho que acordar às 6 horas, tenho que acordar, tenho que tomar café às 8, tenho que fazer isso. Não, isso não precisa ser rígido. É aí que tá o pulo do gato. O segredo do babado todo aí é esse. Não precisa ser assim. Um dia você acorda Então, de 5h30, no outro dia eu sou a você pessoa, coloca despertador às 6h30, e assim eu vai, sou a vai pessoa, modificando. eu me Hum. sinto melhor quando eu acordo cedo. Apesar de que Sim, nos mas eu últimos digo assim, meses eu você pode estou, ir mudando o horário, você tem que se entende? adequar ao que você gosta, né? Dentro de Claro, uma rotina. claro, Mas assim, claro. nos últimos meses, por exemplo, eu não tenho conseguido fazer isso. Eu ficava me cobrando, Carol sabe disso, que eu ficava, Carol, Mas eu não está tudo consegui acordar pra certo. meditar. Mas Eu não sei o é quê. esse, Mas aí depois eu consegui esse é o relaxar ponto. É. Esse é o e ponto, é entender você que, não se crucificar, né? Porque, ai, eu não estou conseguindo, eu fiz um determinado planejamento e não estou conseguindo. Não, cara, relaxa. Tipo assim, ok, hoje não deu, amanhã eu consigo. Se não der amanhã também, vai para depois da manhã e por aí vai. tá E vendo, ficar. gente? É assim que eu sagitariano, ó. Relaxa. E quando a gente, por exemplo, esse livro O Poder do Agora, ele fala, o Novo Mundo também, ele fala muito bem disso, de você Sim, estar nesse momento. Então, se você faz essa programação, você fica receptiva para as mudanças também. Você fica aberto. O George colocou aqui, como justificar o comportamento de tá alguém valendo baseado agora. no signo? Exemplo, sou teimoso porque sou do signo tal e não dá para ser de outro jeito. Isso não é complicado de Tá? entender? Olha só, dá pra ter de outro jeito. Já vou começar respondendo que você não tá aqui pra honrar o seu signo. Você tá aqui pra evoluir. Então, se você sabe que você é teimoso, e isso é uma sombra pra você, porque tem pra pessoas que é luz, né? Ah, sou teimoso, sou Uhum. determinado, pra eu conseguir tal coisa, eu fico ali na teimosia. Pode ser um campo de luz. Mas, pelo que eu entendi, você está falando no lado sombra, você é teimoso, cabeça Uhum. dura e tal. Por exemplo, o signo de touro, ele tem essa fama, né? De ser cabeça dura, engessado, tudo que a gente está falando ao E é contrário aqui. justamente Por o quê? ponto que eu acho que você tem que trabalhar, não é isso? Porque são Para signos de terra. modificar. Touro, Virgem, Capricórnio, eles são aterrados, eles gostam de ter o planejamento, eles gostam de tudo certinho. Eles são enraizados, né? O elemento deles é terra. Então, eles têm também um quesinho de teimosia.
Então, o que acontece? Você não está aqui para honrar seu signo. Se essa teimosia está atrapalhando você a evoluir, está na hora de rever, entendeu? É assim que funciona. Não é determinado, mas tem pessoas que, sim, são mais teimosas por conta desse motivo, de ter signo, bastante planetas, algum signo de terra dentro do mapa daquela mandala lá de 12 signos. Não necessariamente ser só o Sol, ou só a Lua, só o ascendente, e é isso. E é aí que entra o autoconhecimento, que você, como a Carol disse agora, não é para você Não é exclusivo martelar. Sou determínio, ele te teimoso, vou mostra a continuar teimoso, porque possibilidade. ninguém é Gabriela. Entendeu? Sim. É por Pois aí. é, a síndrome da Gabriela, né? Deixa de lado, modifica tudo. Você veio, como tu falou muito bem, para evoluir. Então, sabe, é isso. Quando eu digo que eu sou sagitariana, é porque a gente tem muito isso, muito forte, assim, essa coisa de leveza, de brincar muito com. Mas também no lado Porque, sombra, eu me percebi muitas vezes durante a minha vida deixando a responsabilidade de lado, não assumindo. Então, eu trabalhei isso em mim. E é um trabalho árduo, é um trabalho de porque formiguinha, mas assim, diário. como eu disse antes, a astrologia ela trabalha com possibilidades. E a Uhum, gente vem com vou colocar aí, com esse plano, né? Que é um plano ali de alma. sim. E você precisa honrar até certo ponto. Tá te atrapalhando? Você não quer mais? Então vamos mudar, vamos evoluir. E é bom por isso, né? Porque te O signo é um ajuda, né? Quando convite, você gente. vê. Ó, O signo é um convite. A Carol colocou aqui. Aí entra o autoconhecimento. Carol, sempre. Autoconhecimento é a Carol é chave para tudo. maravilhosa. Para você trazer leveza para a sua vida, para você compreender tudo, para que você perceba quais são as suas sombras, quais são os seus pontos a serem trabalhados. E aí eu acho que nisso entra muito bem essa questão dos signos da astrologia, porque eles te dão uma diretriz. Ó, você funciona assim. Então observe, tá legal para você ou não? Se não tá, modifica, vai lá, sabe? Dá uma mudada. Então, assim, eu tô super contente agora com a forma como eu venho me trabalhando, né? Então, assim, se eu não tiver cuidado, gente, eu vivo com a mala pronta. Se eu fosse seguir o signo à risca, eu não parava em canto nenhum. E a gente sabe que uma árvore, Sim, segundo o nosso querido Jung, para ela conseguir resistir a tempestades e tudo, ela tem que estar com as raízes profundas. Como era que eu ia conseguir enraizamento? Como era que eu conseguir isso se eu vivo saltando feito um macaco de galho em galho? Porque era assim a minha vida. Eu não parava porque quieta. Eu já sagitariano estou tem alinhando. isso, né? Já faz Quem dois é anos que eu estou Sagitário e aqui, eu quem já tem estou muitos alinhada. signos. Gente, eu tô falando Sagitariano, tô julgando a Dilma erradamente pelo Sol, mas eu já olhei o mapa dela, tá? Ela tem alguns planetas ali em Dou carta Sag. branca, pode ir. Estamos Não aqui para posso. isso. Mas assim, a gente tá falando isso do Sagitariano, que ele gosta muito de estar cada lugar, hora num lugar, porque é isso, porque quem rege Sagitário é Júpiter. O Júpiter, ele rege a casa 9, nossa casa 9 também. Então, tudo que você tem ali nessa casa 9, tudo que você tem em Sagitário, ele quer expandir. Então, se você não cuidar, ele também expande o lado sombra. E é aí que tá o Uhum, pulo, entendeu? uhum. De repente, essa pessoa aí que falou que é muito teimosa, sei lá, tem o Júpiter em touro, tô chutando. E tem esse lado teimosia muito aflorado, Aflorado. entendeu? Então, tem que trabalhar isso aí, porque ele expande tanto o lado luz quanto o lado sombra. Ele rege outras várias coisas. E tá O tudo certo conhecimento, também. Vai no seu viagens tempo. Não tem internacionais. Eu amo Júpiter, né, gente? Júpiter é o e, planetinha da e, sorte. e tem assim, eu percebo que muitas vezes isso também serve para nos ajudar também. Por exemplo, é, aconteceu aí por um período, eu não entendo muito não, tá, gente? Mas assim, pouco que eu sei. Aconteceram momentos aí, tempos atrás, alguns anos atrás, Entende a que foi um beça, período gente. muito Entende a beça. que Eu foi falei, um entende a período, beça. que foi um período, não entendo mesmo não.
que foi um período meio, assim, que foi um período difícil. E aí veio toda a questão, a pandemia, tudo, então foi justamente relacionada a essa questão desses planetinhas que estavam aí, é, que estavam mais presentes, digamos assim. Então, o que é que acontece? Tudo tem o seu lado sombra e o seu lado luz, como a Tati colocou aqui pra gente também. Então, tá, tudo bem. Então, o tempo foi ruim, mas dava para aproveitar, mesmo tendo toda a dificuldade, todo o processo difícil, complicado que foi. Muita gente aproveitou isso. Pessoas começaram a se divulgar aqui na internet, começaram a fazer uma nova vida, construir uma nova Trocaram realidade para si mesmo. de profissão, foram É, se autoconhecer, começaram terapias. Então, assim, isso. É disso é que uma se coisa até fala. meio polêmica a gente falar disso, porque algumas pessoas não conseguem ainda compreender, né, que Aqui no tudo canal pode. negativo tem Manda um para lado cá. positivo também. Que? Eu adoro esse meu canal por isso, porque é aberto. Pode falar, não tem problema não. Então, aí o que que acontece? Na época do Covid, eu lembro que eu falei isso numa live, acho até com a Mari, e eu falei, e a gente concordava muito nisso, né? De que na época do Covid não, porque não acabou, mas tipo assim, na época daquela Uhum. Sim, que tragédia estava toda, mais. que Sim. a gente estava dentro de casa e Ninguém tal, sabia nem o que era direito. Uhum. como contraía, enfim. Aí eu falei com a Mari, eu falei, nossa, as pessoas não estão enxergando o lado luz disso. Porque é assim, né? A nossa evolução é espiral. A senhora sabe muito bem Uhum. disso, aí vai falar para mim que não sabe. A nossa evolução é espiral e tudo vai ter. A gente mora aqui no planeta Terra, tudo vai ter o lado luz e o lado sombra, que é o quê? Aquele ladinho. Cadê minha canetinha? A canetinha aqui, de titia. Vai ter o lado luz e o lado sombra. Então a gente fica aqui, ó. Por isso que o budismo diz que a gente precisa sempre procurar o caminho do meio, porque viver nos Uhum. extremos é muito dolorido. Quando Sim. você enxerga só o lado positivo, você está anulando tudo que está acontecendo. Quando você enxerga só o negativo, você está anulando tudo de bom também que acontece. Eu Entendeu? sempre Então, digo que o assim, caminho do meio, você vai no caminho do meio olhando para as laterais. De vez em quando você dá uma é olhadinha para o lado isso, é direito, isso. de vez em quando você dá uma olhadinha para o lado esquerdo, É sabe? isso. Mas Dá uma assim, é olhadinha, esse o opa. caminho. A Carol colocou aqui, claro, teve mortes, muitas tragédias, mas tudo é dual, positivo e negativo. Sim, Carol, porque o nosso planeta, ele é dual, tá? Esse nosso planeta é um planeta de terceira dimensão, é um planeta denso, é um planeta, apesar de ser belíssimo, ser a coisa mais linda desse mundo, mas tem esse lado também. Então, assim, eu falei isso aqui numa live passada, Uhum. Tati, sobre isso, sobre essa questão as pessoas elas não compreenderem que mesmo tendo todos esses desafios, né, todas essas mortes, ninguém está tirando aqui o mérito da dor das pessoas, absolutamente. O que a gente está colocando aqui é que você também poderia ter aproveitado esse momento, por exemplo, de estar em casa, que isso foi uma coisa positiva que o vírus trouxe, que essa pandemia trouxe. O quê? A valorização do abraço, que as pessoas sequer valorizavam mais, a De enxergar o valorização sorriso do outro, de enxergar, de poder olhar o rosto completo da pessoa, de poder se aproximar, de poder abraçar. Então, de estar em pessoas que comunhão com a estavam. família, né? Isso, Porque as muitas pessoas não pessoas não tinham mais conseguiam. isso. Não tinham mais isso. Chegava nos lugares, era cada um com seu celular e tchau. Com a pandemia, esse lado mais humano foi despertado novamente. E muitas pessoas começaram a procurar esse autoconhecimento, esse outro Engraçado lado da vida, né? que a gente está Isso, vendo Carol. isso até na moda agora, né? Na tendência de moda mesmo. Porque Uhum, tá vindo uma moda, eu esqueci o nome que deram, mas é como se fosse um pós-tragédia, assim. Porque a moda inverno geralmente é o quê? São cores mais frias e mais escuras, uhum. né? E tá vindo muita coisa colorida por conta da gente estar Pois é, saindo de uma pandemia, para poder, né, justamente. a energia das cores mesmo. O Sim, e foi rosa, o laranja, o pesando. verde. Gente, eu já coloquei aqui para o pessoal
Gente, durante a pandemia, eu estive cuidando da minha mãe doente. Minha mãe faleceu durante a pandemia. Meu pai faleceu depois da minha mãe. Então, assim, eu vivenciei, além da pandemia, essa Perda. separação também, sabe? Essa separação da minha mãe, do meu pai. Mas assim, ó, aí você diz, tá, Dilma, e como é que foi? Foi fácil? Não foi. Se eu estivesse dizendo para você que foi fácil, eu estaria mentindo. Mas eu sempre procuro olhar o copo cheio. Isso não é ser piegas, isso não é ser ridículo. Eu estava falando Tira isso isso da ontem. cabeça. Para de se preocupar porque as pessoas vão achar que eu sou brega. Que ache quem quiser, tô nem aí. Eu sou Sempre vão brega achar mesmo. algo, né? As pessoas Enquanto tem uns que sempre acham vão achar brega, tem algo. outras que me acham belíssima, fofíssima, sabe? Então, paciência. O que É isso. importa é o que você faz com tudo isso. A Tati colocou aqui, não adianta você só ler. Você tem que ler, compreender, assimilar o que tiver que foi interessante para você naquele momento e colocar em prática. Tudo isso aqui que a gente está falando, a gente não está falando só porque a gente lê em livro, não, a gente está falando da nossa prática do dia a dia. Eu só trago pessoas aqui que colocam em prática o que falam. É, eu não suporto gente que fala as coisas decoradas que não rola. Tá? Mas aqui é na prática Ela só mesmo. me chamou, gente, porque eu mando mensagem assim pra ela, Dilmeia! Mas não é, ó, é assim, é tipo A assim. Carol, a Carol também recebe esses tipos de mensagem minha. Essa leveza que eu coloquei nesse título dessa live de hoje, foi isso, foi baseada nessa amizade, sabe? A Tati, ela tem essa coisa, a energia da gente é o que Tá chega primeiro. tudo dando ruim. Tá dando mais pra trás que pra frente. Tô eu dando risada. Tá tudo certo. É Vambora. isso, mas é Vai dar isso. certo, gente. Vai dar certo. Claro, porque a gente sabe que vai dar certo. Não vai, o que acontece muito é que a gente tem uma questão de achar que se não é do nosso jeito, não deu certo, Tá errado, é isso. não é? Eu tenho uma professora, inclusive eu conheci a Carol através dela, a Gabi Staff, ela sempre fala assim, gente, certo ou errado depende da referência. E é isso. Se você quiser comprar remédio, se você andar pro lado do supermercado, ela sempre fala isso. Se andar pro lado do supermercado, você não está indo comprar remédio, então você está indo pro lado errado. O que que você quer? Uhum. Certo ou errado depende do que você quer, da sua visão e tal. Aí ela entra em todo um contexto. E é isso, né? Porque certo ou errado é relativo. Só que a Sim, gente, enquanto a gente não trabalha a nossa essência, o nosso autoconhecimento, enquanto a gente vai na manada, a gente coloca o que o outro acha certo ou errado pra gente. Não é isso, né? Assim funciona. sim. A gente dá o E é poder muito totalmente da triste. nossa vida para o outro. A gente entrega o poder da nossa vida para o outro. Ó, tá aqui. Decida se eu vou ser feliz, decida se eu vou ser legal, decida se eu vou ser bonito ou feio. Você decide isso por mim. É mais ou menos assim, o Movimento movimento zumbi. É zumbi. isso. É por aí. Carol, é incrível, assim, pessoal, como quando você começa a modificar esse olhar, vocês que estão aqui na live já têm esse olhar modificado, por isso que vocês estão aqui, a gente traz semelhanças. Então, o que é que acontece? Se você andar pela rua, você vai observar isso. As pessoas estão, não estou julgando aqui, nem estou dizendo que é todo mundo assim, tá? Mas uma grande parte. Eu É tô um olhando olhar porque meu cachorro. perdido. Desculpa, rapidinho. Meu cachorro Não, abriu a porta. Eu achei que era uma pessoa entrando. Era o meu quer cachorro. participar, beleza, Aí eu olhei. deixa. Mas ele sempre participa. Eu olhei, ele me A olhou vida, assim, aí então parou você. aqui na minha frente. Mas tudo bem, vambora. Então, e aí o que é que Você falou, a acontece? gente atrás semelhante. Ele entrou na porta. O cachorro é o ser mais que a gente tem que a gente pode aprender com ele. É verdade. Os Lealdade, animais todos. o amor incondicional. O cachorro, o gato eu acho ele um gato meio bandido, assim, o gato é meio. Mas tudo bem. Mas o cachorrinho, eu sou mais chegada com o cachorrinho. Eu acho o gato muito livre, sabe? Então, O gato eu é. gosto do cachorrinho, porque o cachorrinho é mais O gato é carinhoso. aquariano com ascendente em Sagitário. E Lua em Leão. Vai embora. Ah, Maria, tá, tudo bem. Tô Então, brincando. mas assim, o que é que acontece?
Não, os gatinhos, eu gosto dos gatinhos. Eu gosto. Não, Mas assim, Carol, eu também já tive uma gata que eu adotei na padaria. Olha a situação. Fui à padaria eu prefiro o cachorro. e o homem me doou um gato. Só que gato é aquilo, se você não trata ele bem, com xodozinho, com carinho, ele vai embora. O cachorro você Ele pode é interesseiro, o maltratar, que gato. ele tá ali, né? O gato É é essa. interesseiro. Mas assim, ó, eu amo todos os animais, tá? Eu não tenho. É Eu tanto que eu também. sou vegetariana, pra vocês terem ideia. Mas assim, o que a gente coloca aqui em relação a essa questão de você ter essa lucidez, de você conseguir entender, observar as pessoas, como as pessoas estavam perdidas muito tempo antes dessa. Agora ainda continuam, muita gente ainda continua, mas tudo bem, tá tudo certo Tudo também, bem. sabe? Você respeita também o momento do outro. Muitas vezes a gente quer pegar o que isso acontece muito quando a gente entra nesse caminho, a gente querer salvar todo mundo, né? Sim, Tá bom para mim, eu quero que todo mundo venha junto comigo. eu tive essa É, fase em né? 2019, antes da Isso é pandemia. complicado. Queria salvar todo mundo. Achei que eu tinha Uhum. que. Todo mundo tinha que estar no processo. Já ouviram Pois é, falar a sobre o Carol mito da falou aqui sobre caverna? o mito da caverna. Vai lá, Carol. Vai lá, Tati. Carol, vou te chamar para entrar. Não Então, sei. é, falando sobre essa questão, né, o mito da caverna, eu já li algo sobre, mas assim, eu não tenho autoridade bastante para falar sobre, tá? Mas eu posso dar um exemplo aqui para o pessoal, para que o pessoal entenda mais ou menos a que se relaciona isso. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Essa questão de você entrar, quando você entra em contato consigo mesmo, você entra em contato com suas sombras. E existe uma liberdade de sair dessa prisão. Carol, sim. De falar De calma. sair dessa prisão, né? Desse aprisionamento que a gente cria com a gente mesmo. Então, muitas vezes essas sombras podem parecer, por exemplo, como um monstro que a gente tem tanto medo embaixo da cama. E Eu às acho que eu vezes, tô quando. lendo sobre, num livro Efeito Sombra, do Deepak Chopra. Deepak Chopra é ótimo. Você acabou, aí você foi falando, ela falou Platão, aí os neurônios. Tem aqui. Começaram a trabalhar. É. Então, e aí, nesse momento, quando você cria coragem e olha embaixo da cama, você vai perceber que era só um par de sapato, era uma sombra de um par de sapato. E quando você está dentro dessa caverna, a representação geralmente somos nós, né? Quando você está dentro dessa caverna, por exemplo, na terapia junguiana, se trabalha isso, o início todo, essa questão de você ir para a caverna, significa você entrar em contato com esse seu lado sombra. O meu primeiro sonho, minha primeira projeção lúcida foi entrando em uma caverna de mãos dadas com meu pai. Então, eu acho que eu já saí da caverna, pelo menos é assim que eu vejo, eu já consegui enxergar a saída dela. E isso é quando você integra todas essas suas partes, todos os seus lados, você começa a se observar de uma forma mais profunda, sem milindre, sem o medo do Tem julgamento do rótulo, né? outro, né? Sem o rótulo também. Carol, se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Então, assim, muitas vezes a gente se perde muito em olhar para a coisa e dar uma dimensão muito Uma maior do que a nossa. projeção, né? A gente projeta algo maior sempre. Sim, sempre. Às vezes, é como esse monstrinho embaixo essa questão de você olhar para dentro, não é fácil, não. Ninguém está dizendo aqui que é fácil, não. Vai Não. doer, vai. Quem conta, tá? Tu ou eu? Vai, conta tu. Vai Joga a doer, vai responsabilidade para todo mundo. incomodar, não é legal. É Pronto. muito quando as chaves vão virando, a gente vai meio que se desesperando. E mais, gente, o legal é que a gente vai entendendo tudo depois. Dói até hoje. Dói até hoje, porque a gente não vai parar de evoluir, né, gente? A gente vai sempre evoluir mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ó,
Eu passei por uma situação essa semana, a Dilma sabe, a Carol também, que assim, né? Eu já tinha dado esse conselho, né? Esse aconselhamento umas 3 vezes que eu me lembre, assim. E eu falei, não, mas você precisa soltar e tal, 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 e que não sei o quê. Gente, quando chegou na minha vez de soltar, eu vi o quanto a nossa mente mente, Uhum. né? Sim. Que eu fiquei, eu sabia o que eu tinha que fazer, Mas a resistência, né? Porque a resistência é o mas que a dói, minha mente me né? sabotava. Até que um dia eu determinei, eu falei, não, quem manda em você sou eu, tá? Ego, ok? É a sua essência que manda aqui. E vou resolver. Resolvi. Pronto. Depois que eu soltei, acho que em menos de 24 horas as coisas começaram a acontecer A de fluir. É outro como a jeito. Vanessa colocou aqui. A verdade dói mesmo, mas ela liberta. Sim, ela é uma ótima ferramenta. O E ó, autoconhecimento liberta, né, gente? O autoconhecimento, como essa Isso aí que a frase. Tati colocou, dessa coisa de você. O que é que dói realmente? Sabe o que é que dói? É a nossa resistência. A É o dificuldade em apego, né? si. É o A apego. dificuldade em si, ela não dói, não. Ela tá ali. Ela É o simplesmente apego. é. Agora, o que A- a o, gente. eu coloquei no Pode Instagram essa falar. semana. O apego, ele pode ser traduzido como sofrimento tranquilamente. Para mim, ele tem o mesmo significado. Apego é igual a sofrimento e ponto. Sim, e Não, apego não a tem tudo, a outro. qualquer coisa. Quando você compreende isso, é realmente, como a Vanessa colocou aqui, é libertador. E olha, a Vanessa está colocando aqui, gente, adorando ouvir isso, porque eu estava justamente nessa reflexão ontem, a questão do apego. Bem-vinda. Então, Então, é então, eu acho que isso. eu posso ler um trechinho do livro que eu separei. Eu não sei Claro, citar, claro. né? Então tem que ler. É Sim, sobre lê, pode ler. Fica à é vontade. a página 41 do livro Um Novo Mundo. O ser deve ser sentido, não pode ser pensado. O ego não o conhece porque ele se compõe apenas do pensamento. Então, o que ele quer dizer? Que o ego, ele não conhece a sua essência. Ele só é Uhum. composto da sua mente, né? Só o seu mental. Aí no outro trecho ele diz: você pode valorizar as coisas e se preocupar com elas, que é o que a gente estava falando mais cedo. Uhum. Porém, sempre sem se prender a esses objetos. Saberá que se trata do ego. Então, toda vez que você se sentir apegado a algo, a alguém, é o ego, é o seu ego. Não é a sua essência que está ali querendo aquilo, Até apegado. porque. É igual quando a gente está apaixonado, né? Quando a gente tem aquela Pois paixão de é. adolescente. Mas até porque, assim, isso é uma questão. O que é que acontece? Quando você tem esse apego, nada mais é do que é uma forma do ego tentar sobreviver, tá? Quando Sim, ele se identifica com algo, quando você tem essa identificação, como a Vanessa colocou aqui, o apego não só a coisas materiais, mas sobretudo os nossos comportamentos e tudo. crenças. Pois é, entra justamente nesse sentido. Do apego, o ego, ele tem que ter algo para se segurar fortemente. Então, o ego se segura no papel da mãe, que não pode perder o filho, que tem que ter o filho ali ao lado para que ela seja responsável por ele, seja útil. E isso não vai deixá-la morrer nunca, porque ela vai ser sempre a mãe. Existe Ou então querer controlar, né? A vida sim, do filho, a querer que controlar o a vida filho do passe por outro, aqueles processos que ela quer que justamente. passe. Quem tem Plutão na casa 5 sente muito isso, Pois é, e assim, ó, aí tem, essa você entra dificuldade. também com essa questão, você vai também com essa questão, muitas vezes, de observar tudo isso e entender que o sofrimento. Por isso que a gente, tudo isso que a gente está falando aqui tem tudo a ver com essa questão da leveza. Essa coisa de você depender do outro, depender das coisas materiais, depender das suas identificações, né? Que o ego nada mais é do que uma identificação.
É só um personagem criado para que você sobreviva nesse mundo. Ponto. Quando você. Existem vários, digamos assim, várias etapas, né, do ego. Mas, assim, Sim. basicamente é isso. É esse personagem aqui. A Dilma, que é Inclusive mãe, que é espiritual, filha, né? Que esse é um ego inclusive difícil. espiritual. Sim, como tem. Tem pessoas que se identificam tanto com o espiritual que elas esquecem da matéria. Eu estava falando sobre isso com uma amiga minha. Você fica muito lá, sabe? Esquece daqui. E não é assim que Vira um funciona. A balão, gente né? Vira um balão. é Eu costumo dizer que a justamente. pessoa vira um balão, vai voar. Ei, Voa. mas isso aí que tu tá falando do balão é interessante você ter falado, sabe por quê? Nos sonhos, gente, eu trabalho com isso também, tá? Eu avalio os sonhos do pessoal e eu consigo entender algumas coisas Dilma, não através me fala isso dos não. sonhos. Não me fala isso não, Dilma. Não me Fiquem à fala vontade, isso. estou à disposição. E aí, o que é que acontece? No sonho, quando você está com o ego muito inflado na sua vigília física, né? Tá aqui acordada, quer dizer, dormindo, não sei, eu sempre tenho essa dúvida. Quando você está muito identificado com esse ego e tudo mais, e o ego está muito inflado, geralmente você sonha com pessoas muito obesas, muito gordas. Você se vê muito gorda no sonho. Se você se vê muito Sério? gordo no sonho ou vê alguém muito gordo no sonho, saiba que esse alguém é o seu ego, tá? Então, dá uma dietazinha para ele básica, porque já, Eu tenho um porque livro. Eu tenho um livro para essa dieta aí. O pois livro se é, Carol. Ó, chama semana falei, A Dieta Espiritual. É perfeito. maravilhoso. Teve um dia desse aí que eu sonhei, alisando, fazendo carinho no cordão lá. Eu digo, eita, danado, vamos trabalhar aqui, vamos ver o que é. E eu descobri o que era. Sabe o que era? Identificação total com a terapeuta. A Dilma, que é terapeuta. Não, Dilma, beleza, vamos trabalhar isso aí. Então é isso, gente. É não ter vergonha, sabe? A gente tá aqui para É porque vai aprender, a gente tá acontecer, aqui em é normal, escola. né? Claro. E tá todo mundo aqui para aprender, ninguém é melhor do que ninguém, sabe? Então, Gente, como deixa. dizia Chico Xavier, como diz o Chico Xavier, né? Porque engraçado, eu tenho esse costume, eu não falo das pessoas que já desencarnaram, eu não consigo falar no passado. Ficava me corrigindo, e agora eu soltei isso também. Eu falo no presente, então tá tudo certo. Então, se eu falar de alguém que já morreu aqui, né, que já desencarnou, no presente não esquente, porque eu sou maluquinha assim. O Chico Xavier, ele diz que todos nós viemos um umbral, né? E depois que eu escutei isso, eu falei, olha, Ó, o não negócio é o é? seguinte, Uns para mais estar aqui num, evoluídos, né? pois é, para estar aqui Alguns, num mundo como alguns eu esse, acredito que reencarnaram para ajudar e a grande massa. não, mas mesmo Mas assim veio para trabalhar alguma coisa. Mesmo sim, mas se a assim. gente colocar isso na mente, tipo assim, todo mundo veio do umbral, todo mundo é igual, tá tudo certo. A gente não fica com essa coisa de que, né? Porque E tem. mesmo que não Quando... tenha vindo, porque Isso, é isso. até essa questão de umbral, de quarta, quinta dimensão, porque isso também tem umas armadilhazinhas aí. Tenham Sim, cuidado com sim. isso. Mas eu tô Eu falando, vou quando as evoluir. pessoas estão nessa do balão, né? Porque Uhum. tem gente, Fica eu já limitado. li isso, eu já li aqui no Instagram, e isso é muito sério. Pessoas que se diziam iluminadas. Ah, porque eu já estou vivendo não sei Uhum. quanta dimensão. Eu ficava pensando, mas como? Não tem como. Você está Uhum. encarnado, você está aqui, você está falando, estou ouvindo. Não tem Sim. como, você está em outra dimensão, né? Eu acho que você pode ter experiências, isso aí eu acredito que aconteça, né? De quando você está dormindo ou acordado, não sei. Uhum. Você ter experiências com seres de outras dimensões, ok. Agora você dizer que você está aqui iluminado é quando o Chico Xavier disse isso, quando eu li que ele disse isso. Eu assisti um vídeo, na verdade, falando isso. É o tipo Eu da falei, coisa. eita É aí, ó. assim, eu fujo muito dessas coisas muito padrão, assim, eu fujo bastante de tudo isso aí. Mas o que eu percebo é assim, existe toda uma historinha contada em cima disso aí, que a gente tem que evoluir. Quem disse que a gente tem que evoluir para começo de história?
Aí você já começa a pensar assim, não, tá, mas peraí, eu sinto isso, tá? Então aí é outra história. Você Sim, sentir isso, porque é algo, esse sentimento é algo que vibra na sua alma. É uma coisa que vibra, não é um sentimento só de, eu desejo isso aqui, eu quero passar por mas isso porque diz que assim, é bom. Não, na diz. astrologia, a gente aprende que o nosso mapa astral é o nosso plano de alma traçado por nós, Uhum, enquanto espíritos, né? sim. Então, quando você olha para o mapa e você vê a casa 4 e a casa 10, que é lá a casa 4 na astrologia kármica, é da onde você veio, e a casa 10 para onde você vai, né? Tanto é que o Uhum, sol da casa, o pessoal fala muito, sol da casa 10, tal, não sei o quê. É porque é meio-dia, quando o sol tá ali, assim, ó. E o sol uhum. representa o Criador, né? Toda a criação. Então, na astrologia, quando você vai olhar um mapa, você consegue ver o que você veio evoluir. Sim, porque E se isso fica alguém no seu disse que a gente tem que DNA. fazer ou não, eu não sei. Mas eu É acho que a gente porque não tá aqui fica. à toa, né? Claro que não, porque fica no seu DNA, tá ali, tá a historinha, É DNA isso, cósmico, é DNA isso, físico, tá tudo é isso. ali. Então, assim, alguém colocou aqui, a Vanessa colocou. Estamos num mundo de provas e expiações. Vanessa, assim, ó, eu prefiro dizer, é porque esses termos, assim, eles já tem toda uma carga emotiva muito forte em cima. Então, eu prefiro dizer de uma outra forma. O mundo escola. Era um mundo, segundo muita gente diz, é um mundo hospital, mas eu não consigo ver dessa Namastê. forma. Porque isso aqui é muito lindo, a gente tem tudo à nossa disposição. Nós somos, em essência, nós somos esse amor. Então, assim, isso é pensar muito nessa coisa de fatalística de você, do karma, você vem para pagar o que você fez na outra encarnação, sabe? Né? Entendi, Isso é entendi. muito, isso é Mas eu muito, acho que, Dilma, pode algumas falar. pessoas ainda precisam pensar assim. Sim, É igual precisam, quando eu vejo mas é isso. assim, a Uhum. religião. Algumas pessoas Precisam precisam delas. da doutrina. Algumas pessoas Perfeito, precisam das regras. Eu custei justamente. Era a justamente isso que integrar eu ia isso. colocar. Era justamente isso que eu ia colocar. Então, assim, eu prefiro não. Eu coloco sempre dessa forma que nós viemos, estamos aqui para aprender. Estamos aqui Isso. para essa questão da evolução, independente do caminho que nós vamos seguir, independente do que precisamos acreditar ou não. Só que eu compreendo também que, como a Tati colocou agora, muitas pessoas ainda precisam disso, né? Mas Elas ainda, elas ainda precisam de tudo isso para servir de guia para elas. E tá tudo certo. Então, uma coisa que eu não suporto é quando dizem você não pode, essa coisa da religião é muito errada. Não, gente, não existe isso. Esse separativismo é isso que bagunça tudo, sabe? Eu sou da questão da universalidade, do universalismo, bora juntar tudo, bota tudo num caldeirão só. É assim, nem todo mundo tem o mesmo nível de consciência. É isso que eu sempre falo, sim, assim. É aí que eu acho que entra a nossa compaixão, a nossa empatia, mas a nossa compaixão mesmo, que a gente não precisa se colocar no lugar do outro, né? E claro. nem precisa ter passado por aquilo. Quando a gente Como consegue te cortar, eu vou me só cortar rapidinho, o a Vanessa Vanessa colocou aqui. Grande, eu entendi o que você falou, eu entendi. É a mesma Sim, coisa, Vanessa, a apenas gente em concorda contigo. nomenclaturas didáticas. Precisa E aí? entender o termo, não é fatalista, não. Ao contrário, é a mesma coisa, apenas nomenclatura. Sim, é justamente sobre isso que a gente está falando. Por quê? O que é que acontece? Quando a mesma coisa vai para a palavra amor, para a palavra, uma palavra que está na moda agora, gratidão. As pessoas já dizem só por dizer, sai assim, ai, gratidão, 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 sabe? Então, a coisa perde um pouco o real sentido dela, né?
Porque tem toda uma gama de emoções, de sentimentos, de crenças limitantes em cima. É só isso, tá? Eu procuro modificar um pouquinho os termos para a gente tirar essa coisa da. Justamente para trazer essa leveza que a gente tanto está falando aqui, né? Para dar uma certa leveza a mais. Pode falar, Tati. Continua. Cortei você legal, né? Eu sou assim, terminei. É verdade. E aí, ó, E a vira a Carol tal da colocou, e vira a espiritualidade tal da tóxica. Sim, espiritualidade. Perfeito, é isso. Uhum. Sim, é o que a gente estava é falando, que eu estava falando antes do ego o espiritual, porque as materialismo pessoas espiritual. se acham muito evoluídas. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo do nível de consciência, que a gente precisa ter compaixão e precisa entender o nível de consciência que o outro tá. Não é, gente, que você que se acha que está mais certo, tem um nível de consciência melhor ou maior que o outro, ou que o outro, ou você tenha menor, não é isso. Eu sempre falo assim, tá todo mundo na mesma BR. Pegar Eu 101, que é sei, a o maior, né? Tá pessoal todo mundo estava lá falando. tá todo mundo lá na BR-101. Só que uns É, estão no quilômetro 150, outros no 10, outros no 20. Está todo mundo na mesma estrada, todo mundo no mesmo barco, na mesma tempestade, mas cada um com um barquinho diferente. Só é que as isso, pessoas, elas não conseguem entender isso, na maioria das é vezes. isso, Que é o perfeito. processo O do pessoal, outro, que é a sim. vida do outro, que é a consciência do É, outro. quando ninguém calça o sapato do outro para saber onde é que está doendo Tem no gente pé, que fica. sabe? É isso, Então, Vanessa. para de dizer Tem gente que que o outro tá se errado, que o torna outro tá arrogante. certo, né? A Aí, soberba, né? a Achar que Vanessa, sabe mais. Não é isso? pois é, a Vanessa colocou aqui, é o que cada um entende do termo mesmo. Por isso precisamos, sim, tem gente que se torna até arrogante e superior. Isso, Vanessa. Agora a Então, gente tem que é a soberba de achar que é é, melhor que o outro. e Infelizmente, não isso acontece. assim, e fazer o quê, né? A gente vive nesse mundo, então vamos lá, ok, beleza. Você tem sua verdade, eu tenho a minha, tá tudo certo. Tá E tudo vamos que certo. vamos. Mas assim, ó, Vambora. quando você fala sobre determinados assuntos, como esse aqui, esses temas aqui que a gente está trazendo, eu e a Tati, quando a gente fala desses temas, geralmente tem uma. Quando você fala de coração, quando você fala por amor, quando você fala de uma posição de, de igualdade, aí não fere o ouvido do outro, entende? Aqui, alguém comentou aqui, o Miranda, bem-vindo. O reconhecimento da nossa insignificância é a melhor forma de voltar à nossa essência. Pois É é, por Miranda, isso que eu gosto da frase do Chico. É por isso que eu eu gosto diria dessa mais frase do uma Chico. coisa. Eu diria Entendeu? uma coisa que só para Ele complementar esse pensamento fechou meu dele. raciocínio. Por isso que eu gosto da frase do Chico. Eu penso assim, eu penso um pouquinho diferente. Um pouquinho só, tá? Só para complementar o teu pensamento. Essa coisa da pessoa, a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, quando se fala a insignificância, né? Muitas vezes, quando a gente parte de um pensamento, que não é o caso do Miranda, que eu sei disso, mas eu estou colocando para outras pessoas que vão ver, que vão ouvir e Uhum. talvez compreendam de uma outra forma. Nós somos seres grandiosos, nós somos seres lindos, divinos, somos lindos e maravilhosos em essência. Essa insignificância que está sendo colocada aqui é em relação ao Ao ego, ego. ao personagem, à questão egóica. A essência nossa mesmo, aquela essência que temos, aquela parte nossa que está muito bem guardadinha, né? Que de vez em quando a gente permite que ela venha fora, é dessa essência que nós estamos falando aqui, que não A existe pílula laranja, era insignificância, laranja no a filme Matrix? vermelho ou azul. A vermelha. É. É qual que eles. Gente, de onde que eu tirei laranja? Sei lá, vai lá saber, no teu planeta deve ter Era essa laranja lá. Que no ele mínimo. escolhe uma, né? É disso que a gente tá falando, daquela Sim, pílulazinha é lá. o conhecimento, né? Então, Miranda, só para complementar, né, esse teu raciocínio, que foi maravilhoso, essa tua colocação.
Então é isso, gente. Essa insignificância a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente cai naquela coisa, naquela velha Porque história eu acho também que ele de chegou depois, criança. né? A gente estava Sim, falando do sim. ego e tal, Porque da assim, identificação. Então, justamente. exato. Porque aí o que é que acontece? Quando a gente fala, eu só sei que nada sei e que estou tentando aprender sempre, procurando aprender sempre mais. É isso, Carolina. E aí o que é que a gente vê? Quando a gente observa todo esse movimento, a gente lembra de quando a gente era criança que a gente ouvia muito: você não vale nada, você não significa nada, você é insignificante, e isso causou baixa autoestima na grande maioria. E hoje em dia a vida é tão cheia de problemas, de dificuldades, de desafios por isso. Então, para não criar mais crenças ainda, né? Nós somos insignificantes nessa parte egóica. Porque as pessoas confundem mesmo e se desempoderam. Pois é, e dão o poder para o outro, né? No julgamento. É Dá bem um por poder aí. pro outro, Carol, que é o mais triste. gente, não acredito. Passou 1 hora. Já? É assim quando a coisa tá boa. Gente, bora fazer aqui um abaixo-assinado para Tati e voltar para a gente continuar esse papo em uma outra live. É? Eu Então, sou a pessoa mais difícil desse universo. Não, não, baixa assinado, pelo amor de Deus. a gente Gente, vai vocês querem. marcar outro, Vanessa, Mas Carol. antes, vocês querem tem alguma pergunta, sei lá, para fazer? Uhum, Querem saber alguma sim. coisa? Se quiserem, porque realmente deu 1 hora e eu vou tentar salvar aqui nossa live. Então, a gente vai deixar para a segunda parte. Vocês que estão chegando agora, Capítulo se um, capítulo o 2. capítulo 1. Vamos ter a segunda parte. Aguardem. Então, a gente vai, agora que eu voltei, né? Então, vamos voltando E aí eu à norma. voltei também. Pois é. Sexta-feira vamos ter uma outra live aqui com outro convidado. E vocês, eu vou colocar o post amanhã Gente, mesmo, eu já estou seguem a Dilma, que a colocando Dilma arrasa, hein? com o Daniel Jaguar. E é o seguinte, Tati, muito obrigada, minha linda, Nada, por meu amor. ter doado do teu tempo para estar aqui com a gente. Gratidão imensa mesmo, de Eu que coração. agradeço. Gente, sigam essa mocinha linda. Tem lá, vão lá no canal dela. Tem vários conteúdos maravilhosos. Eu sempre estou lá dando uma olhada também. Então, assim, aproveitem, sabe? Gente assim, a gente aproveita, a gente curte, a gente lê, a gente segue, a gente ouve, a gente lê as postagens. Então é isso. Gratidão a todos que estiveram aqui, que Gratidão, participaram, Dilma. Muito que obrigada pelo deixaram os convite. comentários. Imagina, Desculpa imagina. não ter te atendido antes. Eu sei que eu estou em débito, eu sei que eu Tudo estou em no tempo débito. certo. Tudo no tempo Tudo, certo, né? tudo. Tem Então nada é errado, isso. né? Então é isso. Fiquem à Obrigada a todo vontade para me mundo. mandarem perguntas. Tati, é isso. Beijo. Quer falar mais Beijo. alguma coisa? Quer Gratidão. colocar alguma Não, só coisa? quero Fica à vontade. agradecer a todo mundo que entrou, todo mundo que entendeu. Se alguém tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu falei sobre astrologia, sobre qualquer outra coisa, pode me chamar lá no direct. Quem quiser entrar no grupo, tem lá o link na minha bio. E é isso. Gratidão, Dilminha. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa, Carol, Miranda, outra Carol, enfim. Várias pessoas que entraram, algumas chegaram atrasadas, mas teremos a parte Mas 2. vai ficar salva e tem a parte 2. Aguardem. Muito Beijo, obrigada. gente. Tchau, Beijo. tchau.